Então, pessoal, uma boa tarde a todos. Damos início a uma das últimas aulas do semestre, da disciplina EAC, Relato Integrado de Sustentabilidade. E essa disciplina nós já temos desde 2011. A Gláucia, desde as primeiras turmas, nos prestigiou, né, com seu conhecimento, as novidades que ela sempre trazia para nós, né? Então, hoje nós teremos uma aula, na verdade, uma palestra, uma conversa com a Gláucia Terrio. Embora dispense comentários, para mim ela sempre foi sinônimo de uma palavrinha de 3 letras, né? Ela vai falar bastante, Um acrônimo. né? Mas ela é sócia da Walk 4 Gold. Depois você pode falar mais sobre a sua empresa, né? E com a especialidade de aconselhamento estratégico para, não é nem relatórios, é gestão ESG. Eu não quero saber de relatório, professor. E ela é uma das poucas que participou da Rio 92, Rio Mais 20, né? E sempre para o lado empresarial. Então, isso é muito bom, né? Porque nós temos muitos colegas também que puxavam mais para a área de clima, de química, física, né? Ela liderou por mais de 15 anos o GRI no Brasil, né? Participando do Conselho Consultivo, inclusive, e promovendo, né, as normas do GRI e dos relatos ESG. Trabalhou também no Instituto Ethos, que foi um dos primeiros, né, a falar sobre indicadores, né? E dedicou pesquisa, revisões, indicadores na área de responsabilidade social. Além da empresa, ela é instrutora de cursos nessa área, né, ESG, também junto ao IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e do Observatório 2030 da Rede do Pacto Global. Ela pode falar também mais. As especialidades são muitas, né, nessa área de relatos ESG, uma palavrinha que está em moda hoje, que é o segredo, acho que é sinônimo de tudo que a gente está tentando melhorar, né? Que é a materialidade. Ela é uma das poucas a acompanhar essa luta, né? E o significado. E não somente relatórios, a própria gestão para sustentabilidade. Trabalhou no Guia de Sustentabilidade do BGC, que foi um dos pioneiros, ajudou muitas empresas, né? E eu poderia aqui ficar falando horas, né? Então, eu vou passar antes de passar a palavra para a Gláucia, a professora Elise, que está aí coordenando essa disciplina nesse semestre, com muitas novidades. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, ele fique à vontade, né? Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade sempre, contribuindo muito, né? Contribuiu muito para a minha formação, durante todo o doutorado acompanhei o seu trabalho e com certeza vai ser uma oportunidade muito legal para os alunos te escutar, conseguir ter uma dimensão do que foi esse processo, né? E agradecer muito a sua disponibilidade. Obrigada, Glaucia. Eu que agradeço, imagine, Elise, quando eu vejo para você, né, e com, né, o professor Kassai aí apoiando, eu vejo que as coisas estão acontecendo como eu sempre imaginei, que as coisas estão evoluindo, né, porque você está produzindo um conhecimento que aí as próximas gerações vão fazer em cima daquilo que você produziu também, enfim, e aí a humanidade vai evoluindo com esse conhecimento, né? Então isso é fantástico. E agora, não sei se você está envolvida com o IFRS, com o ISSB, né? Isso é fantástico, uma coisa que quando eu comecei a trabalhar lá em 2001, isso era um sonho, né? Era sonho ver um investidor do tamanho do Larry Fink, por exemplo, né, uma BlackRock, falando sobre sustentabilidade, né, ESG, enfim. E isso aconteceu, né? Embora a gente esteja passando por coisas difíceis e ainda tenhamos coisas difíceis pela frente, né, as coisas estão evoluindo, sim. Né? E você é a prova assim mais assim forte para mim de que isso está acontecendo. Então, parabéns pelo seu trabalho, viu? Desejo muito sucesso para você. Lá na frente, a minha filha vai olhar para trás, e vai falar com você, né? Ela está Porque
Ela está com quantos anos hoje? A minha filha está com 17 agora Ah, e ela nossa, está fazendo artes visuais agora lá na Unesp. Ela entrou esse ano, né? legal. E aí, pelo Enem, ela conseguiu pegar engenharia florestal aí na USP, mas ela Nossa, resolveu ficar com artes visuais. A área dela é artes mesmo, então ela resolveu pegar, porque aqui em São Paulo também, né? Artes visuais é aqui na Barra Funda, então ela foi para lá. legal. Mas enfim, Parabéns. obrigada, viu? Ainda bem, né? Falei, já pensou assim, eu pego, né? Minha filha vai fazer lá alguma coisa para ter uma madeireira, alguma eu ia morrer do coração, né? Não, ela ia trabalhar na Amazônia, lá junto com o professor Virgílio Viana, né? Né? Isso sim, acho que é sonho de todo mundo que trabalha nessa área, enfim. Mas ela foi fazer artes plásticas e eu estou contente também. Enfim, queria agradecer o convite, viu, Elise, professor Kassai, né? Agora eu já me sinto mais à vontade. As primeiras vezes que você me convidou, eu ficava com tanta vergonha de ir aí falar com vocês, né? E agora eu já me sinto um pouco mais à vontade, enfim, né? E aí queria falar oi para o Natan, Renan, José Cavalcante, a Karen, Lucas, Lucas Ricardo e Valério. Estou aqui para fazer uma conversa com vocês, por favor, me interrompam a hora que quiser, tá bom? É só simplesmente, se quiser ligar a câmera, enfim, para a gente conversar, porque né, tem uma turma pequena. Eu vou falar sobre a minha jornada desde 2019, né? Eu estou trabalhando desde 2001 nessa área, né? E às vezes eu olho e sinto orgulho de coisas que eu fiz antes de 2019, mas também fico assim, puxa, acho que não estava certo aquilo que eu fiz, mas enfim, tem muita coisa que foi fruto de muita batalha. Colocar, por exemplo, relatório ESG no documento que foi submetido à ONU em 2012 foi uma coisa que deu muito trabalho, né? E eu tenho muito orgulho. Né? E depois, quando chegou a discussão do relato integrado, é, a gente fez né, um monte de reuniões para falar sobre isso, e a gente fez 3 publicações, né, que foi junto com o CEBEDS, com o CDP, né, dentro do guarda-chuva do relato integrado, né, a gente fez uma coisa que foi assim tão diferente, não vi ainda em outros países, né, que a gente colocou empresas para fazerem sessões com investidores reais lá na bolsa, né? Então a gente vai falar, olha, empresa, vá lá, já que relato integrado é para chegar no investidor, então vamos discutir isso. E aí a gente discutia durante um tempo e depois fazia esse investors briefing lá com a Sônia, né, lá na bolsa, e a gente colocava lá o pessoal para apresentar a empresa em 15 minutos e fazer o pitch, né? Aí tinha a Viva Investors, tinha Calpers, Calvert, entravam, né, na nossa call, e investidores brasileiros também, né, claro, para fazer as perguntas. Então, isso são coisas que eu tive bastante orgulho de fazer, né? E eu penso que foi também um empurrão para o pragmatismo que o relato integrado traz. Né? Então, durante 2007, de 2007 até 2011, quando chegou o relato integrado, né? E mesmo depois, eu trabalhei para aumentar o número de relatórios no Brasil. Né? Eu precisava que as empresas entendessem o que era isso e que de algum jeito começassem a fazer. Né? E aí eu não gosto de pensar muito na qualidade dos relatórios, os primeiros principalmente, né, que apareceram, porque eles ficavam muito vazios, digamos assim, né? Era mais uma peça de marketing do que uma peça do que um documento para tomada de decisão, né? Então acabava sendo um instrumento em que as pessoas tomavam decisão nenhuma, né? Gastavam dinheiro, gastavam papel, gastavam tinta e sustentabilidade mesmo, que era bom, né? Era mais ou menos, né? Então, assim, mas isso, gente, não é por maldade de ninguém, nem nada. A gente estava num processo de aprendizagem, né? E eu acho que foi quando a gente olha o lado do copo meio cheio, pelo menos a gente veio tentando fazer alguma coisa nesse sentido. Então, tem empresas que estão na frente hoje e que têm uma boa, né, um bom processo de relatório, por exemplo, que nem o da Suzano, né,
foi tudo lá atrás. A gente veio desde lá de trás com indicadores etos, depois tentando fazer os primeiros relatórios, né? Mas a gente começou um dia, né? E claro que a gente começou engatinhando, que nem quando a gente nasce, né? E depois a gente vai aprendendo. Eu acho que agora chegou o tempo que os relatórios precisam ser maduros. Não tem mais tempo para fazer relatórios, né? De aprendizagem, a gente está na curva. Não. Agora, né, até saiu um artigo na semana passada da Ana Lucy Grise, que ela fala, né? Adeus, relatórios vazios. Né? E realmente, porque esse ano a gente viu a SEC multar a Vale por causa dos relatórios, né? E ela diz o seguinte, que o relatório de sustentabilidade da Vale fez com que investidores tomassem decisões incorretas em relação à empresa. Né? E aí a gente vê também, por exemplo, a polícia, né, entrando lá no Deutsche Bank por causa de, né, greenwashing e questões que são relacionadas a títulos, enfim, né, que chamados de títulos verdes ou fundos verdes, enfim, que não eram bem verdes, enfim. Então a gente está vendo aí uma maior, né, um maior envolvimento, né, tanto de investidores quanto de reguladores, né, e isso faz naturalmente que, né, as informações tenham que ter qualidade de agora para frente, né? E isso está na mão de todo mundo na empresa, né? Então a gente achava também que o relatório era da área de sustentabilidade. Não, o relatório é da empresa, né? E o relatório sozinho, ele não faz nada, ele tem que ser o espelho da gestão, né? Ele tem que espelhar aquilo que é feito na gestão da empresa. Então, quando a gente pensa, né, um investidor chega e fala assim, eu vou pegar esse relatório, eu vou pedir para o pessoal de TI, de inteligência artificial, criar um robozinho para ficar coletando informação na internet, para poder, né, avaliar empresas, né, essas informações, elas são parte importante desse processo de análise, mas acho que o principal que a pessoa tem que ver é se realmente a sustentabilidade, o ESG, está na estratégia daquela organização. E como que a gente vê isso? Se isso está no conselho de administração. Então, esse é o aprendizado que eu acabei tendo, né? É uma jornada, né? Que eu venho trazendo desde 2019. Né? Então, é disso que eu queria falar com vocês, né? E eu vou colocar aqui. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa para fazer? Não? Então tá, eu vou seguir, tá? Qualquer coisa, vocês me... Só me interrompeu, não tá... Bom, aqui o professor já me apresentou, não preciso me apresentar, né? Mas eu queria aqui só dizer por que ESG é tão importante, e isso aqui, gente, para mim, não muda, tá? Isso eu venho usando desde que eu comecei a trabalhar com a GRI, isso para mim não muda. A primeira empresa nasceu, a ESG nasceu junto, né? Porque todas essas questões relacionadas a trabalhadores, né, a questões de recursos naturais ou a comunidade de entorno, né, tudo isso sempre existiu. Uma boa governança sempre foi necessária. Né? Então, quando a primeira empresa nasceu nesse mundo, que eu não sei dizer quando foi, né? Acho que tem várias teorias, mas isso já nasceu junto. Né? E aí, o que tem dentro disso? Né? A gente já sabe, comunidade, meio ambiente, trabalhadores, clientes, consumidores, enfim, e tudo isso, gente, bem gerido, né, que é aquilo que a gente chama de informações ESG, se a gente tiver uma boa gestão, com indicadores, com KPIs atribuídos, tá? Então, indicadores, nós podemos usar indicadores para processos empresariais, né, para procedimentos, enfim, mas quem é que vai ser cobrado disso? Aí tem que ter um KPI com uma liderança, por exemplo, tem que ter KPI para CEO, KPI para diretor, KPI para conselho, né, em relação a esses temas, né, porque senão o negócio não funciona. Então, a GRI, o SASB, né, todos esses instrumentos que a gente tem, SASB, eles são indicadores para medir aquilo que a gente está fazendo. Tá? Mas não existe ainda, por exemplo, uma norma para estabelecimento de KPIs, e nem sei se precisa, tá, gente? Eu acho que
cada empresa vai encontrar o seu jeito de trabalhar, né, de atribuir KPIs, por exemplo. Né? E por que eu estou falando isso, gente? Porque não adianta a área de sustentabilidade se esgoelar de trabalhar, entender o que é materialidade, se aquilo não chega no CEO, não chega na alta gestão. Né? Então, mas voltando aqui à importância do ESG. Bom, quando a gente trabalha, né, bem essas informações, o que a gente tem como resultado e como, né, informações e valores e ganhos que a gente pode apontar depois, inclusive, na criação de valor financeiro. A gente tem uma gestão mais robusta, a gente tem uma gestão, opa, tem um erro aqui, é holística de riscos, né? A gente diminui conflitos com a comunidade, conflitos com os trabalhadores, diminui horas paradas por acidentes ou por protestos, enfim, a gente economiza recursos, né? A gente tem um melhor engajamento das partes interessadas no geral, né? E, inclusive, a gente tem um maior engajamento de investidores, principalmente os de longo prazo, né? E aí, isso se dá porque, quando a gente tem um bom trabalho nesses temas, né, a gente está trabalhando três coisas, né? A gente está trabalhando para ganhar essas três coisas que não somos nós que nos atribuímos. Tá? Se eu estiver numa empresa, eu não posso dizer, eu sou uma empresa cheia de credibilidade, eu sou uma empresa com boa reputação, né? Eu sou uma empresa, minha marca vale muito. Não, quem fala isso é o terceiro, né? É o stakeholder. Né? Então, quando você está fazendo isso, você está fazendo um processo para que o terceiro te atribua esse valor, a credibilidade, a reputação, o valor da marca, que é muito importante, não é? Você tem essas, né, esses atributos, você conquista clientes, você conquista, né, você atrai investidores, enfim, isso tudo é muito importante para o negócio. Né? Então, isso é a importância aí da gestão ESG, tá? Aí a gente vem aí a sopa de letrinhas, né? Então, isso é realmente um problema, mas a gente não pode, né? Essas iniciativas existem porque é uma pressão da sociedade para que esses temas sejam trabalhados, né? E agora, né? A gente está pensando, graças a Deus chegou, né? O IFRS com o ISSB, né? Eles ainda têm um desafio grande pela frente, mas o tão sonhado momento chegou, né? Quem fala sobre, né, quem dita, né, os padrões contábeis, enfim, pegou isso, agora vai, já está trabalhando com TCFD, né? No G20 já tem todo um trabalho organizado para trabalhar o TNFD, né, que é de capital natural. Então, tudo isso, gente, vai entrando e vai chegando aí, né, para ser regulado, né? Isso acabou chegando, né, no momento que, assim, é um momento interessante. Acho que nunca, né, a gente está vivendo um momento de virada mesmo. Não sei se a Elise concorda, se o professor Kassai concorda, né? Então, e vocês na contabilidade têm um papel fundamental para isso. Eu acho que está sendo muito significativo esse momento. Eu tenho tentado reforçar nas aulas também, para eles perceberem a dimensão que isso está tomando, né? Porque é um órgão internacional de contabilidade, né? Quem diria os contadores iam realmente se apropriar dessa discussão? Que tem uma linguagem muito já refinada com o mercado, que já tem esse diálogo estabelecido, trazer uma norma de sustentabilidade. Em 2013, eu acredito que nós, juntos conversando, duvidaríamos disso. Sim. Acontecendo, né? Então, é um passo muito significativo que está tendo demanda de muitas fontes, né? Dos investidores, dos analistas, das ONGs, de uma mobilização muito, muito grande. Não é por nada que isso está se tornando, ou uma discussão que está surgindo agora lá. Nossa, de repente os contadores resolveram falar sobre isso. É uma jornada muito longa e são passos tanto da União Europeia quanto da SEC, está tendo né, normativas bem interessantes. E a IFRS, pela abrangência que ele tem, eu acredito que nós estamos passando por um ponto realmente
É um ponto de Importante. virada, assim, né? Eu acho que eu acho isso interessante e eu acho isso muito positivo, porque a forma como as coisas, como a gente avaliava, né? Por exemplo, a gestão de uma empresa, só olhando para o financeiro, não estava funcionando, né? Isso a gente já vinha falando há muito tempo. Olha, se você só olha o financeiro, você acaba, né? É como o Al Gore falou, né? Se tudo que você vê na frente, né, se tudo que você tem na mão é martelo, você acha que tudo é prego, né? Então tudo é medido, tudo é comparado e avaliado, né, de acordo com o valor financeiro. Eu acho que essa é uma regra que é importante também, mas ela não pode ser acima de tudo, né? E nem quando a gente olha, né, para o Friedman, por exemplo, está todo mundo falando que é culpa dele, né? Mas não é, gente, porque se você lê lá o que o Friedman falou na época dele, mas ele não falou empresas sejam antiéticas, né? O que aconteceu é que o pessoal começou a colocar práticas antiéticas acima, né, daquilo né, seria o correto, né? Colocar essas práticas incorretas acima de tudo para poder gerar valor financeiro, né? Então aí que eu acho que é aí que foi a quebra e o erro, né? E aí um dos pilares da insustentabilidade. Né? Então a gente vê, por exemplo, em nome do valor financeiro gerado, né, ou a ser gerado, vamos cortar é, vamos cortar o valor que a gente tem aqui no orçamento de meio ambiente, vamos cortar o valor que tem aqui na área de instalação, né? Mas aí, ao mesmo tempo, você vê que a pessoa corta, né, o dinheiro do cafezinho e do pão com manteiga do instalador elétrico, por exemplo, numa companhia elétrica, mas o ganho da diretoria ele tem aumento naquele ano. Então tem alguma coisa errada nesses, né, nos procedimentos das empresas que precisam ser repensados e a questão social tem que entrar como critério nessas discussões. Né? Bom, enfim, eu fico conversando com as empresas e a gente viu, Elise, e para as mulheres que estiverem nessa live, tem um grupo de mulheres na área de sustentabilidade que elas, inclusive, acabaram de lançar um livro, chamam Essas Mulheres Sustentáveis, uma coisa assim. Mas é um grupo de mulheres que troca muito, e ali tem tudo, tem mulher que entende muito de contabilidade, tem gente que entende muito de meio ambiente, tem gente da área de relatório, que nem eu, enfim, tem gente de todos os lados, mas o único critério, viu, professor, é que tem que ser mulher para entrar nesse grupo. Né? O pessoal, o Que Denis, pena. lá da Blendon, fica reclamando, fala, isso é discriminação, né? Mas o certo é que é um grupo muito legal, porque tem mulheres da área de sustentabilidade de norte a sul do Brasil, e há uma troca muito grande de informação ali. Eu acho que seria interessante você entrar ali. Pois não, Luiz Fernando? Oi, boa tarde, Glaucia. Prazer em te reencontrar. Boa Prazer. tarde, professor Kassai. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês aí, com toda essa sapiência. E eu aqui do CIESP Campinas participando aqui dessa conversa, né? Você falou desse grupo, nós criamos agora recentemente, participamos aí de um Compliance Day, onde eu vi uma discussão muito bacana sobre ESG, sobre a questão do compliance, sobre tudo isso que a gente está conversando, né? E esse grupo está aberto, o professor Kassai faz parte do grupo, então quem tiver interesse de participar desse grupo, esse grupo é misto, não precisa ser só mulheres, não. Pode ser homem, pode ser o que quiser, inclusive. Tá ótimo. E outra coisa que eu queria falar, você falou do Friedman, o Friedman falou que a frase de efeito, que fez muito efeito à época, foi: o negócio dos negócios são os negócios. É aí que a coisa ficou meio estranha, né? Porque acho que em função disso que as pessoas criticam um pouco a teoria e tudo mais, que fazer negócio a qualquer preço, custe o que custar, não sei se é bem esse o entendimento, mas o que me lembra um pouquinho do Friedman é isso. Eu acho que o Friedman queria dizer é que se não tiver capital financeiro, não tem outras coisas, né? Então, assim, que é importante também, porque o que a gente via era a gente
né, de repente começar a focar só em projetos sociais, mas se você não tiver o capital financeiro, se não tiver uma empresa competitiva e lucrativa, você não tem outras coisas também, Sim, né? Então, você tem talvez, o impacto social, né? De emissões e uma série de coisas. sim, Absolutamente. Obrigado, Jenny. mas, enfim, eu acho que ele nunca mencionou, tipo, seja antiético, né? Eu acho, foi uma coisa assim que se a gente considerar o tempo, né, a época, e se ele se considerar o que ele falou, ler direitinho, né, o que ele falou, é que nem essas críticas que fizeram a última carta do Larry Fink. Ele está pedindo maior pragmatismo na carta, né? Ele fala assim, olha, a gente tem que ter maior pragmatismo, eu quero dados, eu quero números, né? Enfim, para continuar com esse processo. Então, eu acho que talvez nessa linha, né? E eu entendo, eu acho que até hoje a gente tem que falar, né? Olha, a gente está falando de negócios, né? A gente não está falando de abraçar a árvore e sair todo mundo correndo para o meio do mato, né? A gente está falando de negócios. Então, assim, até hoje a gente tem que falar e repetir isso, né? Porque tem muita gente que acha que sustentabilidade é uma coisa assim, né? Gente, eu não queria só me ater a esses números, eu só trouxe como uma base, né, para vocês verem que a gente cresceu, né, como GRI, né, e isso também reflete no número de relatórios integrados também, né, ou o uso do CDP, né, empresas, por exemplo, quando a gente vê o número de adesão de empresas ao Pacto Global durante a pandemia, foi uma coisa assim fantástica. O número de adesões aos CBEDs também foi enorme, né? Porque o pessoal está procurando esse tipo de informação. Mas aí, gente, eu só mostrando alguns números relacionados à GRI, né? E falando, né? Olha, isso aconteceu, isso está crescendo, mas em 2019, gente, a gente teve esse acidente aqui, né? Que foi o acidente lá de Brumadinho. E E assim, eu entrei numa jornada que meio que, bom, quando a gente fala de GRI aqui no Brasil, é quase que uma jornada pessoal, porque eu sempre trabalhei sozinha aqui. Durante 2 anos eu tive ajuda da Catarina Bronstein, que ficou comigo aqui no Brasil, mas depois ela foi embora, né? E aí, mas desde 2007 foram só esses 2 anos com uma ajuda. Então, às vezes eu, né, saí agora da GRI, mas era uma coisa muito solitária, sabe? Pensar, porque quando esse acidente aconteceu, muita gente entrou lá via LinkedIn e começou a criticar de uma maneira, eu achava até cruel. A pessoa entrava lá, mandava recado para mim, eu sempre achei que não servia para nada relatório GRI. Olha o que aconteceu, essa empresa tem relatório GRI. E não sei, eu achava, além de ver as imagens e ver o que aconteceu, de estar chocada com isso, né? Assim, eu fiquei meio em parafuso nessa época, sinceramente, porque realmente a situação era dramática. Mas eu cheguei a questionar, mas você perguntou para a CVM, por acaso? Você perguntou também para outros órgãos, né? Você perguntou, né, porque a GRI é voluntário, né? Mas mesmo assim, isso me tocou muito e aí eu entrei numa uma jornada para entender por que que essas coisas aconteciam, né? Porque não é só a Vale. Quando a gente pensa na Volkswagen lá na Alemanha, quando, né, eles foram pegos lá com aquele problema de emissões nos Estados Unidos, lá do dispositivo, também era uma empresa que tinha relatório, era até associada à GRI, né? E aí você pensa, mas por que que esse tipo de coisa acontece? E assim, e eu olhava, né, assim, o meu contato com o pessoal das áreas de sustentabilidade, falava, gente, o pessoal da área de sustentabilidade na Vale é um pessoal sério, que está preparado, que está sempre indo atrás de informação, tal, né? E aí eu olhava para o conselho também, um conselho, gente, era um conselho acima, assim, é de um super nível, né? Ficava pensando, mas por que que isso aconteceu? Né? E aí a gente começou a ir atrás desse tipo de informação. Eu queria entender como, né, que tendo as informações, esse tipo de situação acontecia, né? Porque não sei se vocês sabem,
é uma informação pública, tá? Essa que eu vou falar é muito séria, mas é uma informação pública, então eu fico tranquila de falar. Que algumas semanas antes do acidente de Brumadinho, o presidente da empresa recebeu uma carta anônima, avisando que tinha muito risco nas barragens, né? E a reação dele foi uma reação muito negativa, né? Ele falou assim: quem é o câncer que escreveu isso? E ele fez um pedido de caça às bruxas. Eu quero quem descubra quem foi para demitir, né? Então, mas por quê? Né? E aí todo mundo fala de greenwashing, aí eu entendi, o greenwashing começa dentro da empresa, né? Mas por que que o greenwashing acontece dentro da empresa? Né? É porque a gente tem uma cultura empresarial que não quer ouvir problema, né? Tem uma cultura de hierarquia em que a gente não pode levar os problemas, ou a gente chega a ter medo de falar dos problemas para quem está acima da gente, né? Então, eu vim falar aqui que ESG, ele requer, né, claro, contadores que entendam do assunto, ele quer CEOs que entendam do assunto, mas ele requer uma cultura organizacional, né, que é uma cultura empresarial aberta, né? Em que a gente não tenha um chefe, a gente tenha líder, né? Líder que lidere, que fale assim, olha, quando tiver problemas mais complexos, traga aqui que a gente vai resolver. E aí essa pessoa que lidera essa área vai buscar o líder dele, que também tem uma capacidade, né, mais abrangente ainda, né? E o CEO tem que ser um líder com essa visão também, né? Então, é isso que eu cheguei à conclusão. A gente fez algumas pesquisas, né? E aí eu vou mostrar só um pedacinho da pesquisa, mas o que a gente vê aí, que, por exemplo, né, até um assunto mais comum, né? Como é que a gente vai falar de LGBTQIA+, sem fazer uma mudança cultural na empresa? Né? Porque a gente não pode fechar os olhos para essa questão, né, da cultura que a gente tem aqui no Brasil. Né? A gente tem algumas coisas que, se a gente quer incluir, a gente primeiro tem que fazer a inclusão das pessoas que estão dentro da empresa. Né? Por exemplo, se você vai incluir pessoas com deficiência, você tem que ensinar como que isso se dá dentro da sua organização. Né? E mais uma vez essa questão da cultura organizacional, pessoas, né? Essa coisa da cultura do medo do chefe, ela tem que acabar. Né? É uma coisa que a gente acabou concluindo, né, por meio dessas pesquisas que a gente fez. Eu vi que tinha uma pessoa que levantou a mão. Rafael. Isso, Glaucia, exato. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem? Eu fiquei com. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você estava falando de greenwashing, que começa dentro da empresa, etc. Mas também não há uma pressão social no sentido de as empresas têm que ter algo sustentável. E aí isso força, digamos Também, que. também, mas o que Porque se você falar que você está, enfim, fazendo alguma política de sustentabilidade, e mesmo que não esteja fazendo, a sua, digamos, moral em relação à sociedade aumenta. É que, obviamente, depois que... Não, eu só tô... Que eu achei interessante que você mencionou greenwashing começa dentro da empresa. Eu mencionei isso, Rafael, porque eu entendo que, né, a gente está falando de transparência, né? Transparência das informações ESG, ou transparência da gestão, né? Layers, né? Várias fatias nessa discussão do greenwashing, né? Quando eu penso na informação para fora, informação para dentro. Para você dar informação para fora, você tem que ter um ambiente em que essa informação foi trabalhada internamente. Né? Porque, por exemplo, se você, né, nessa situação que você está falando, de ter uma mensagem para fora dizendo que você tem ESG no DNA, como o pessoal gosta de falar, e que é uma coisa assim execrada no mundo das pessoas que trabalham com sustentabilidade, tá? Não pode falar SG-DNA porque é um mistério isso, né? Isso é uma coisa que não pode ser falado, mas uma empresa chega lá e não tem nada na área ESG, não tem nada de sustentabilidade e tá todo mundo falando, vamos falar,
né? E aí isso acontece também, né? E aí o que você causa com isso, né? Bom, existe uma vigilância social hoje, né? E isso começa dentro de casa. O próprio funcionário vai falar: o quê? Né? A empresa está falando que aqui não tem assédio moral, mas tem, né? Ou aqui, como o professor Nelson gostava de falar sobre a empresa fala que tá no ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil, mas aí ele vai ver lá a provisão para ações trabalhistas gigantesca, né? Então, esse tipo de coisa, isso realmente é greenwashing, mas que eu falo greenwashing interno né, quando você tem, por exemplo, uma cultura não muito aberta para receber problemas, né, então o cara vai querer fechar tudo na marreta, deixar tudo redondinho, mesmo que não esteja, só para poder apresentar para o seu chefe, né, não para o seu líder, que está tudo resolvido. Por outro lado, esse aqui vai apresentar para o chefe dele também que está tudo resolvido, né? Então eu falo, greenwashing começa dentro de casa por causa da cultura do medo, né? Você vai falando que está tudo certo, porque eu já vi chefe falar, né? É, você chega lá, chefe, você tem um horário para uma reunião? Aí a pessoa responde para você com cara feia. Traga tudo, menos problema. É comum a gente ter esse tipo de situação nas empresas, né? E até por causa, acho que, das cobranças, né? As coisas que vêm de fora para todo mundo. Mas era nessa situação que eu quis dizer que greenwashing começa dentro de casa, né? Não sei se eu te respondi, Rafael. Não, sim, perfeito. É Tá. só essa pergunta me veio na cabeça porque é o seguinte, Uhum. é, a sociedade como um todo quer que as empresas tenham políticas sustentáveis, né? Uhum. E isso não obrigatoriamente faz com que a empresa faça mesmo, né? Ou ela só comece greenwashing, né? Então, a gente vai falar sobre isso daqui para frente, né? Porque foi o que, né? Eu acho que se a gente for medir ou avaliar numa forma macro, né, a evolução desse processo de relatório de sustentabilidade, eu diria que o relato integrado é que veio para trazer essa coisa do, precisa ter mais pragmatismo nesse negócio, né? Porque até então, quem ficava com a responsabilidade do relatório de sustentabilidade, até por desconhecimento, né, do tema pela alta gestão, era a área de comunicação e publicidade. Né? Então, isso acabou virando assim, né, todo mundo está pedindo alguma coisa, então isso realmente aconteceu bastante, mas isso, né, agora a gente vê, por exemplo, como a SEC, né, multando a Vale, ou o que aconteceu com o Deutsche Bank, ou o que aconteceu com a Shell, por exemplo, em relação à meta que ela colocou, né, de emissões, isso tudo mostra que tem uma vigilância e que o greenwashing não vai funcionar mais daqui para frente, né? E é claro que a gente vai ter ainda, né? Mas isso vai diminuir bastante. Os relatórios finalmente vão ganhar a importância que deveriam ter ganhado como documento, tá? O relatório Sim, da empresa, perfeito, tá? perfeito. Mas olha, se você quiser conversar mais, né, sobre isso, eu tô lá no LinkedIn. Se você quiser se conectar, você me manda a pergunta e a gente vai Não, conversando, tranquilo, tá bom? beleza. Tá. Certo. Então, gente, olha, é nesse ponto, né? Eu mandei o artigo para o professor Kassai, eu acho que ele distribuiu para vocês, né? Então, esse artigo da Ana Lucy Grise, né, que eu achei muito interessante, e aí ela menciona, né, as questões lá da Vale, a questão, né, do Deutsche Bank, enfim. E aí, seguindo aqui. Então, quando aconteceu o acidente, né, e que eu comecei a ir buscar informação, eu queria entender por que que o órgão que é o detentor da estratégia, né, que cria estratégica, que cria estratégia, dá para o CEO estratégia, né, trabalha com o CEO para que as coisas aconteçam na empresa, não recebiam as informações relacionadas a governança, meio ambiente, aspectos sociais da organização. A gente fez uma pesquisa,
né? A gente usou a metodologia ai, como que fala? Né, quando a gente chama muita gente numa sala, a gente chama Grupo algumas pessoas. focal? Oi? Grupo focal? Eu acho que grupo focal, né? Ou tem outro nome, mas enfim. Mas é mais ou menos isso. A gente coloca lá o pessoal, né, para conversar, né? E a gente faz uma reunião com uma estrutura em que a gente vai extraindo as informações. Então, a gente fez um grupo, né, focal para conselheiros de administração independentes, atuantes em empresa. O critério era esse, tinha que ser independente, de preferência que não estivesse, né, que não tivesse essa pegada ESG, né? Porque a gente queria entender por que que os não convertidos não entendiam como isso era importante, né? E aí a gente chamou esse pessoal. E nós fizemos essas conversas, né? E vieram coisas do tipo, eu não vou falar nada, porque se o acionista não falar nada, eu não vou falar nada, porque depois ele não me coloca em conselho mais, eu não quero ser o chato da reunião, né? E existe a situação realmente do bullying para aquele que toma um posicionamento diferente, né? Então, assim, essa publicação, gente, está no site do IBGC, qualquer um pode baixar, mas é uma publicação que traz as recomendações, né? E a gente vê lá em 2019, né, por exemplo, que já tinha tido o acidente da Vale, enfim, tal, e aí o pessoal estava começando a prestar atenção, né? Mas ainda não era tão forte, né? Quando saiu a carta do Larry Fink em janeiro de 2020, aí sim começou uma correria, né, para ir atrás do que é esse negócio do ESG, né? O pessoal fala, ESG, o que é isso? Eu quero uma área de ESG. E aí, aí às vezes a empresa já tinha até uma área de sustentabilidade, com relatório, com tudo, né? A Sônia conta um caos, né? Que ela estava num evento e ela estava explicando a importância do relatório ESG e tal, né? E do lado dela tinha um CEO com a área ESG, com a área de sustentabilidade, com relatório de sustentabilidade. E aí, no final, ele virou para ela e falou: importante mesmo esse negócio, né? Eu vou começar a fazer, eu vou pedir lá para a turma fazer, ir atrás dessa informação. Mas a empresa já tinha área de sustentabilidade, tinha relatório, só que ele não sabia, né? Então, era essa situação, né? Essa coisa truncada, né? E não tinha fluidez da informação, né? Então, a gente tem de um lado, se a gente tem um lado todo esse nosso desafio de mudar, né, a cultura organizacional das empresas, e aí é para isso, né? E aí eu venho trazer uma outra coisa da fala aqui, né? Muitas vezes a área, né, de gestão de talentos, gestão de pessoas, né, diz que não pode falar RH, né? Então, eu não sei, quando eu comecei a trabalhar era RH, mas não pode falar, né? Então, quando eu comecei a falar sobre isso, eu falei, gente, o trabalho da área, né, de meio ambiente, claro que vou coletar as informações, mas essa palavra coletar, né, não é uma coisa que é muito legal nesse processo, né? Na verdade, eu vou colocar o processo, vou colocar, né, esses indicadores no meu trabalho, né, no meu ciclo de trabalho, e esse indicador tem que sair naturalmente em algum momento, né? E quando alguém pedir, eu tenho que ter essa informação, né? Então, meio ambiente ou pessoal, né, de outras áreas, enfim, isso seria o mundo ideal, né? E aqui, quando a gente está falando de gestão da cultura organizacional, eu penso, né, que um RH não é só para ficar lá coletando informação sobre turnover, coletando, né, informação sobre quantas mulheres, quantos homens, diferença de salário. Claro que isso também é importante, tá? Para a gente fazer essa evolução e essa transição, né, para uma economia que a gente quer, que é a economia mais justa, tudo isso vai ter que ser trabalhado. Mas o principal papel, né, da área de gestão de pessoas é entender quais são as competências que ela precisa desenvolver e trazer para dentro da empresa, né? Ela tem que pensar no capital intelectual, capital, né, social da organização e como que ela vai trazer isso para dentro da empresa, né? Não é, ela tem que pensar de maneira estratégica sobre isso, né? E assim, claro, em algum lugar alguém vai ter que fazer, né, trabalhar com esses indicadores, mas
imagina, né, papel estratégico do pessoal que trabalha com gestão de pessoas, né? É esse. E eu acho que isso torna até muito mais interessante o trabalho da área de gestão de pessoas, né? Assim como, por exemplo, fazer também a análise sistêmica das informações, se a gente tem lá no SASB, se a gente tem na GRI, número de acidentes, né, turnover da empresa, né? Tudo isso, gente, ela tem que ver acidente no trabalho, número de mortes no trabalho, tudo isso ela tem que fazer um acompanhamento com um olhar sistêmico, pensando na provisão para ações trabalhistas. Se ela olha ali que está muito grande, aquilo é uma forma dela comparar, né, se o trabalho dela está funcionando ou não, né? É claro que não vai diminuir de uma hora para outra, mas pelo menos estabilizar e começar a diminuir depois de um tempo, ela pode colocar como meta, né? E usar, né, a provisão trabalhista, né, aquele número, inclusive para defender o orçamento para treinamento, para atração de novos talentos, para, né? Eu acho que é uma coisa que tem, sabe, não se faz lé com cré. Né? Então, é muito importante esse processo, né? Ele é um processo de todos, tá? Bom, quando a gente fez essa análise, né, a gente viu que algumas empresas no nosso cenário, elas se sobressaíam, né? Claro que tem as que sempre se sobressaem, né, como a Natura, por exemplo, mas tinha algumas, por exemplo, Sul América, Suzano, Renner, né, que tinham práticas boas e elas tinham uma coisa em comum, elas tinham um comitê ESG, Duratex, por exemplo, né? Elas tinham um comitê de assessoramento para o tema atrelado ao conselho, ele era de assessoramento ao conselho de administração, ele não era um comitê solto na empresa, né? Ele era um comitê atrelado ao conselho. Então, eu comecei a falar nessa época, principalmente para investidores que vinham falar, então isso aqui é GRI, isso aqui que eu tenho que olhar, isso aqui que são os indicadores, falei, espera um pouquinho, você tem que olhar essas informações, mas tem uma coisa que você precisa olhar antes, como é que o tema está na empresa, né? E aí eu comecei a falar, ver se tem comitê ESG no conselho de administração, né? Se tem um grupo de conselheiros que está discutindo isso. E além, ver se ele traz especialistas externos para esse conselho, né? Para esse comitê. Então, hoje a gente vê lá, por exemplo, na Duratex, né, o Marcelo Furtado, que foi durante 20 anos presidente do Greenpeace. A gente vê, né, a Ana Toni no conselho da BR Distribuidora, né, atual Vibra. A gente vê a Ana Toni no conselho da Neo Energia, da Light, a gente vê a Marina Grossi na Neo Energia, ou seja, estão trazendo pessoas diferentes para o conselho, né? E quando a gente fala de diversidade em conselho, é interessante, porque se você traz uma mulher, e é uma mulher que trabalha na área de sustentabilidade, ESG, ou mudanças climáticas, você bate duas coisas, né? Eu não gosto de falar de mata não sei quantos coelhos com uma paulada só, porque é anti-animal, digamos. Então, mas você resolve algumas coisas, você traz diversidade para o conselho, tanto de gênero quanto de visão das coisas, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem discutindo bastante sobre isso, é por isso que eu comecei a trabalhar naquele curso do Comitê ESG lá do IBGC. Tá? Então, a gente vê lá a Lavínia Holanda, né, que é especialista em transição energética, em conselhos. A Sônia está no conselho do BNDES, né, e ela é jornalista, especialista em ESG, né, executiva de ESG, e ela está na 20 Partners também. Né? Então, assim, tem algumas coisas acontecendo e eu gostaria muito que isso ganhasse força, porque isso vai trazer força para o movimento ESG nas empresas. Bom, aqui, né, a gente fez um guia, né, com base no que a gente entendeu naquela pesquisa, a gente fez um guia para a criação de comitê ESG, tá? Então, isso também está no site do IBGC, eu posso colocar o arquivo para o professor aqui também, e isso pode ser distribuído também, né? Mas essa é uma discussão que a gente conseguiu materializar nesse guia, tá? Que é importante, né? Agora, é importante ter um comitê ESG, não é uma receita pronta,
tá? Receita pronta para ESG não existe, né? Então, por exemplo, a gente vê uma Natura que é super avançada no tema, ela não precisa de comitê ESG, né? Porque isso já está no conselho, né? A Corim também já tem isso no conselho, né? Então não precisa, né? Mas as outras empresas, né? Como que a gente faz para que esse assunto seja apropriado pelo conselho? Então eu entendo que nesse momento é importante ter um comitê, sim. Tá? Então aqui só, né, uma ilustração de como que a gente imagina que isso deva acontecer, né? Aqui está a governança, né? Aqui são os acionistas, enfim, né? O conselho de administração, e a gente entende que o comitê precisa existir para apoiar e recomendar, né? O comitê ele não existe para tomar decisões, tá? Pela empresa ou pelo conselho. Tem duas coisas, né? O comitê é para recomendar, né, ao conselho de administração. Então, eles vão fazer uma discussão em maior profundidade e vão recomendar. Agora, o conselho é soberano, ele vai tomar a decisão conforme todos votarem, né? Esse comitê também, ele não é um comitê da área de sustentabilidade, tá? Ele é um comitê que serve à empresa. Tá? Então, assim, isso é importante. Então, ele vai fazer perguntas para o RH, ele vai fazer perguntas para a área ambiental, ele vai fazer perguntas para a área de contabilidade, enfim, para o RI, enfim, porque ele é um comitê, né, que é do conselho de administração, mas ele está olhando a empresa como um todo. Ou, né, a palavra que a Elise gosta, né, integrado, está fazendo uma visão integrada, tá? Então, mas ele também é um suporte importante para toda essa discussão mais tática, né, da sustentabilidade, como processo de materialidade, processo, né, de engajamento das partes interessadas, tudo isso, assim, é um apoio, claro, né, mas ele não é, né, um comitê da área de sustentabilidade, tá? Então, aqui, indo em frente, só para mostrar que isso vem aumentando aqui no Brasil, né? Então, se em 2020 a gente tinha 22 empresas, né, entre as empresas que estão lá no novo mercado, 22 empresas com comitê ESG ou de sustentabilidade, hoje a gente tem 37, né? E em 2022 acho que já aumentou, porque o nosso querido Cláudio Andrade, por exemplo, ele fez a primeira turma e ele está por aí construindo comitês em nível de conselho agora, né? Ele ajudou a montar o comitê ESG, né, no nível do conselho lá da Exetec, né? Ele foi uma espécie de mentor para esse processo. E ele está em outras empresas também ajudando nesse processo, né? Então, a gente vai ver aí um número crescente, né? Até porque a norma do Bacen, que saiu recentemente, ele também obriga os bancos a terem comitê ESG. Vocês viram essa regulação? Né? Tem lá escrito, precisa ter um comitê ESG, né? Então, isso vai aumentar, com certeza. Tá? Aqui, gente, é só algumas pesquisas que a gente fez, né? Eu fiz pesquisas, encontrei alguns documentos interessantes sobre essa questão do comitê, né? Então, essa aqui, por exemplo, da Glass Lewis, mostra, né, que empresas com comitê ESG independentes têm uma melhor performance, né, nos ratings aí de ESG. Tá? Aqui é uma pesquisa também que eu usei nessa jornada, né, que é um documento da Deloitte, né, e ele fala sobre o papel, né, dos conselhos. O que o conselho de administração tem que perguntar, né, em relação às questões do ESG, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma pergunta, né, sobre você tem um comitê focado em sustentabilidade, em riscos, né, na área de sustentabilidade? Então, aqui estabelecer ou esclarecer, né, responsabilidades, né, ou, né, a criação de um mandato para comitê SG ou de sustentabilidade. Enfim, isso é uma pesquisa que eu fui fazendo e eu queria mostrar para vocês onde é que eu fui me ancorando, né, para poder fazer essa jornada. Tá? Então, aqui, gente, é o regimento,
né, do Comitê de Sustentabilidade das Lojas Renner, né? Então, isso aqui, toda empresa, gente, que tiver um comitê ESG ou de sustentabilidade no nível do conselho, assim como o regimento do conselho tem que ser público, o regimento do comitê ESG também precisa ser público, tá? Então, tá aqui, né? Depois eu posso mandar o arquivo para vocês, mas só para falar um pouquinho sobre isso. E aqui uma coisa legal que eu achei, né, que foi o único que eu vi, tá? Nessa jornada eu acabei baixando um monte de regimentos de conselho, regimento interno de comitês, enfim. E aí eu achei essa aqui, que é da Suzano, né, e que pede conhecimento de sustentabilidade aqui, ó. Né? Tudo bem que está meio redundante, sustentabilidade socioambiental, mas, gente, não é fantástico isso num documento de conselho de administração, né? E a gente vê os resultados, né? Quando a Suzano, hoje, a captação deles, acho que 40% com instrumentos ESG, né? Sustainability Linked Bonds ou Green Bonds, enfim. É bem interessante que, né, talvez seja uma causa e efeito, né? Isso aí talvez mereça um mestrado, um doutorado aí, tá? Na fé aí, com o professor Kassai, né? Mas é uma coisa que eu descobri aqui, tá? Então é só essa, se quiserem, né? Aqui já estou terminando, mas assim, existe uma receita pronta? Não existe receita pronta, tá? Tem empresa que vai ter, tem empresa que isso vai ajudar, ou, por exemplo, tem empresas que vão colocar ESG no comitê de estratégia, né? E que pode ser que funcione também. Tem empresa que vai colocar no comitê de pessoas, né? Ou tem empresas que já estão mais maduras e que colocam, por exemplo, toda essa discussão de diversidade dentro do comitê de pessoas. É um assunto ESG, né? Já dado para aquela área, né? Ou um comitê, né? De repente tem alguma coisa, né? Na área social, de repente, para algum outro comitê, né? Ou comitê de auditoria também é um comitê interessante para ESG, tá? Tem empresas como na M. Dias Branco, a discussão ESG começou pelo comitê de auditoria, né? Então, isso é uma história interessante quando a gente vai ver, né? Hoje eles têm um comitê ESG, mas começou na auditoria, porque tinha projetos de doação, né, de recursos ali para a comunidade de entorno, e aí a auditoria começou a questionar. E com esses questionamentos, né, as discussões foram se aprofundando e acabou virando ESG sustentabilidade, né? Então, assim, acho que tem vários caminhos que se podem ter. Mas eu venho defendendo que nesse momento, né, e pode ser temporário, né, o comitê ESG, ele é assim, é instrumental, né, para que haja um, um, um alinhamento do tema, né, porque a gente que trabalha nessa área, tudo bem, né? Fala CDP, CDP, né? Mas imagina uma pessoa que nunca trabalhou com isso, né? Tá lá no conselho, de repente começam a vir essas siglas, essas sopas de letrinha, dá um nó na cabeça, né? Então, eu entendo que precisa ter um comitê e precisa trazer membros externos também para ajudar. E, aliás, trazer membros externos para o comitê ou para o conselho, eu acho que é economia de recurso, porque uma pessoa que pensa diferente, ele vai fazer com que você economize depois o dinheiro lá na frente, em vez de você trazer uma consultoria que vai te cobrar uma fortuna para trazer uma solução, de repente a solução está dentro do próprio conselho ou do comitê, trazendo, por exemplo, um ambientalista. A Suzano tinha o Ailton Krenak durante muito tempo no comitê ESG deles, né? Então, isso é uma coisa assim, você vê resultados hoje, né? A seriedade da empresa, que espero que continue, né? E porque assim é tudo muito dinâmico. Mas é essa mensagem que eu queria passar hoje para vocês, né? E estou lá no LinkedIn, qualquer pessoa pode entrar em contato, eu adoro conversar, então fico à disposição. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, Cláudia. Foi realmente um show. A gente está sempre aprendendo.
né? Então, vamos dar prioridade agora para os presentes, né? Nós temos alunos que estão assistindo, vão assistir de forma síncrona ou pelo YouTube, né? E temos um pequeno grupo aqui nessa sala, né? De forma síncrona. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, pode levantar a mão. Ai, quando não tem pergunta, eu fico me sentindo abandonada, porque parece que o pessoal não gostou da palestra. Professor, pode não ser aluno, pode ser um professor perguntando para Claro, Glaucia, claro. Aluno. Glaucia, ontem nós estivemos participando da CNI, né, da área do meio ambiente, tivemos uma discussão muito bacana no dia 8, que foi ontem, né? No dia 7 foi a questão da água, muita discussão com relação à questão da água, e ontem, na parte, o dia todo, sobre ESG na indústria e tudo mais, né? E os questionamentos que foram colocados ali no painel, que estava o Aron Belink, né, e estava o Redondo também, bastante gente que a gente conhece bastante, sabe das competências, foi colocado uma questão que eu acho muito interessante e eu gostaria de fazer para você, queria escutar a sua opinião, né? O que tem a ver sustentabilidade com ESG? A gente sabe que ESG vem desde 2004, já está no relato integrado, e, de repente, em meados do ano passado, eu me lembro que no ano passado, mais ou menos em julho do ano passado, nós fizemos uma plenária do Departamento de Sustentabilidade do CIESP Campinas, onde esteve presente o professor Kassai, o Cláudio Andrade e a Sônia Favaretto conversando com a gente lá, né? E o tema era sustentabilidade imprescindível e tudo mais. A partir de um determinado momento, você vê pessoas que, ao longo de muitos anos, falavam de sustentabilidade e que agora estão falando de ESG, Ricardo Voltolini, Carlos Piazza, a própria Sônia Favaretto, enfim. E o que tem a ver sustentabilidade com ESG? Aí o Adão também respondeu, várias pessoas, eu gostei das posições. E eu queria muito escutar você, né, porque eu sei da sua competência, da sua seriedade. Para mim é a mesma coisa, com roupagem diferente, né? E o que eu vejo, assim, que o ESG, ele dá mais essa sensação de que está falando de dinheiro, porque o investidor fala muito ESG, né? Então, tem isso, mas para mim é a mesma coisa. Agora, tem uma coisa que a gente discute nessa área, principalmente de relatório, né, que é talvez a forma, a perspectiva, né? Talvez a gente possa fazer uma relação a isso, né? Que é na questão do impacto, né? Dupla materialidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, sustentabilidade, talvez esteja mais para a turma que discute o impacto da empresa, né? E ESG esteja discutindo mais o impacto na empresa, né? Mas eu não concordo, eu acho que é a mesma coisa, né? Porque tudo aquilo que é impacto da empresa, um momento vai impactar na empresa depois. Então, eu acho que, para mim, é a mesma coisa. Eu não vejo diferença entre os assuntos. Né? Talvez seja mais fácil falar ESG, que são 3 letrinhas, do que sustentabilidade. Então deixa eu falar uma coisa para você, para ver se você concorda. A gente sabe que o ESG é uma terminologia muito mais utilizada no mercado financeiro. Sim. Né? Aí entra a Larry Fink dizendo que só empresta dinheiro se tiver ESG, se tiver lá o relato integrado, GRI, parará. E aí, de repente, todo mundo começa a falar de ESG. Por quê? Porque a sustentabilidade, desde que eu aprendi sustentabilidade, lá atrás, né, com consultores que passaram aí pela CPFL Energia, empresa que eu trabalhei durante muitos anos, e você acompanhou o trabalho lá da gente, o nosso trabalho na CPFL, a sustentabilidade você tem que trazer pelo engajamento, pelo convencimento, não pode ser pela força, né? A força não legitima processo algum. Agora, o ESG veio trazendo pela força. Veio assim, olha, você não mostra teu relato integrado, seu GRI, sua ISO 26000, ou você não vai ter o dinheiro. Né? Então, eu acho que, de uma certa forma, o ESG pegou mais
porque mexeu no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Não sei se você concorda com isso. Outro aspecto eu até escrevi um artigo, e depois, se você quiser, eu te mando, e posso disponibilizar para o Kassai, professor Kassai também, que eu falo o seguinte: nem ESG, aí começa uns colocando o E na frente, outros querem colocar o G, que nem fizeram com a sustentabilidade, né? Alguns colocam generosidade, Rogério Ruschel, outros colocam educação ambiental, mexem nas sopas de letrinha, né? E eu escrevi um artigo dizendo o seguinte: nem ESG, nem ESG. O importante é ter ET. ET que não é extraterrestre, que é ética e transparência. Ou seja, se tudo que a gente está pensando aqui a gente fizer e não tiver ética e transparência, que isso é viabilizado por gente, por pessoas, nada vai viabilizar, né? Então, esses são os pensamentos que eu tenho com relação ao ESG. As universidades estão mudando, estão tirando da grade governança, sustentabilidade, estão colocando ESG. Eu, particularmente, acho muito ruim isso, não sei. Queria escutar a tua opinião. A Glaucia caiu, será? Acho que sim. Acho que eu apavorei ela, coitada. A internet até... Gravando, né? Eu perguntaria a Elise se ela teria algum comentário, antes de passar para a Gláucia fazer o encerramento. Na verdade, só agradecer muito, né, a Gláucia por compartilhar toda essa experiência. Eu acho que para os alunos, isso que você traz da vivência com as empresas, de toda essa trajetória que vocês fizeram, em prática mesmo, né? Porque a gente acaba discutindo bastante, eu tento, né, trazer também algumas coisas, principalmente dessas trocas com vocês e tal, mas ter, né, a oportunidade de ter os outros professores aqui, ter pessoas de mercado, ter a Gláucia acompanhando essa trajetória que as empresas fizeram, é muito importante, dá uma visão muito diferente do que é na prática, né? Eu tento reforçar muito com eles que tem um campo de atuação muito grande nessa área. Eles, como contadores, alguns economistas que estão aqui, acho que tem de administração também, né? Eu percebo que eles já têm essa dimensão de que é um tema importante, é um tema que eles têm que estudar. Eles fizeram um trabalho de análise de algumas empresas também, a gente conseguiu discutir alguns indicadores, pensar um pouquinho sobre isso, mas com certeza é outra visão, né? Eu comentei com eles também no início da disciplina, mas reforçar que eles acompanhem as publicações do CBETS, né? Porque tanto para estar atualizado sobre o que está sendo discutido, eu acho que é um grupo que está trazendo as discussões muito interessantes e muito na visão do que o mercado está exigindo deles, ou que vai exigir, ou que vai precisar, né? Quanto para, né, para estar acompanhando a prática, porque eles trazem estudo de caso, eles trazem os problemas, eu acho que é uma oportunidade muito interessante de ter ideias para TCC, de ter ideias também para a atuação deles. Talvez se você pudesse comentar um pouquinho sobre essa sua visão sobre o mercado de trabalho, se eles né, têm campo para se colocar. Olha, eu estou vendo agora, assim, as empresas indo atrás de profissionais preparados para trabalhar com o tema, né? Mas a exigência é muito alta às vezes, né? Principalmente para quem está começando. Eles pedem lá experiência de 2 anos com relatório GRI, por exemplo. Daí a pessoa acabou de se formar, não tem, né? Então, mas tem uma procura grande,
né? Todo dia aparece ele, tem professor lá, o Naka, né, lá da ESPM, ele sempre posta uma lista de vagas que são colocadas para ele também, né? E no LinkedIn também tem muita vaga, todo dia tem lá gerente de sustentabilidade, analista de sustentabilidade, né? E tem muita vaga, né? Nesse momento para esse setor, digamos assim, né? É, consultoria também, buscando pessoas, né? Muitas vezes não tem, por exemplo, né, tem gente que se forma em letras, tal, vai fazer o quê, né, depois? Mas tem gente que se especializou em redação ESG, por exemplo, né? E está ganhando a vida, né? Fez jornalismo e hoje ela faz só redação ESG. Né? Então, tem um mercado, mas tem gente que, por exemplo, pode entender, né, que eu acho que hoje o caminho mais interessante é entender a conexão com a criação de valor financeiro, que é, né, eu acho que tem muita gente que falha nessa parte, né, porque tudo, né, a gente tem toda essa parte de valores, né, de valores, princípios da empresa, e tem toda essa parte de como que a gente conta isso em criação de valor, como é que a gente mostra, né, o impacto disso na criação de valor. Então, eu acho que tem muito espaço aí pela frente, né, tem vagas tanto em ONGs quanto, aliás, tem uma vaga, que é a minha vaga, né, que era da GRI, está em aberto ainda, eles estão procurando alguém para trabalhar no meu lugar, né, não sei como é que está o processo seletivo, não sei se eles vieram atrás de você, Elise, porque, nossa, né? E, enfim, eu acho que tem bastante campo e isso vai aumentar, né? Vai aumentar ainda mais com todo mundo querendo falar de, né? Porque a gente tinha um mercado pequeno ali focado no mercado de capitais, né? Nas empresas que estão no mercado de capitais, mas hoje tem um monte de empresa fechada também, querendo discutir esse assunto, empresas pequenas, né? Eu acho que chegando o IFRS, né? Vamos imaginar o mundo em 2035, né? Normal, qualquer empresa fazer relatório com informações ESG, né? Então, tudo isso vai refletir dentro da empresa, né? Então, a pessoa de gestão de pessoas vai ter que saber, a pessoa né, de meio ambiente vai ter que saber, a pessoa que faz a parte de vendas vai ter que saber, enfim. Acho que é uma coisa que é interessante para qualquer pessoa, né? Tá? E aí eu queria deixar a mensagem, né? Como Isso. o Luiz, ele traz muito essa coisa da ética, né? Do indivíduo, né? Que eu acho que é importante a gente trazer. E aí eu deixo mais uma vez a lição de casa de cada um começar a fazer o seu próprio relatório integrado, com sua missão, visão, valores, né? E seus indicadores, enfim, né? Porque acho que é uma forma interessante da gente entender como é que isso funciona. Então, deixa essa mensagem, façam seu relatório, façam sua lista de aspectos éticos, né, que são usados para tomada de decisão, isso funciona, tá? Então, é isso que eu queria deixar aí como mensagem final. Muito obrigada, gente. Tá, ok. E nós poderíamos continuar aqui nessa conversa, eu tenho certeza, por muito mais tempo, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, né, Glaucia? Ai, E sim. devido ao horário também, então vamos dar por encerrado. Muito obrigado, Glaucia, muito obrigado aos Obrigada. alunos, muito obrigado aos convidados aqui presentes, né, os professores renomados, e os alunos que estão assistindo de forma assíncrona. Então, muito obrigado, até a próxima.